Fala aí galera, beleza? Meu nome é Deide, mas vai trazer mais um vídeo pra vocês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele likezão e ativa a notificação pra estar perdendo nenhum vídeo novo, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um trecho do videozinho do pastor Felipe Freire, né? Que é um pastor trans, né? Que é gay, que tem um relacionamento homoafetivo. Eu vim trazer um trechozinho do vídeo dele, gente, pra gente estar reagindo junto à fala desse pastor. E eu tá trazendo a minha reação e a minha opinião sobre a fala dele, beleza, gente? E eu, como conhecedor da palavra de Deus, né? Vou citar alguns versículos bíblicos em cima da fala dele, né, gente? Lembrando que eu não tô aqui pra atacar ninguém, nem pra induzir nenhum tipo de preconceito, né, gente? Lembrando que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas a gente tá aqui pra falar sobre a verdade, e a verdade é Cristo, e a palavra de Deus é a verdade. E a gente não pode deixar ninguém distorcer a verdade, beleza? Porque fala assim, conheceis a verdade vos libertará. Então bora que bora. Lembrando que meu canal é de vlog, entretenimento, react, de tudo um pouco, beleza? Então se você gostar desse tipo de canal, já se inscreve, deixa sua opinião aí, beleza? E bora ver o vídeo, bora reagir junto comigo, beleza, gente? Vamos que vamos. Dá uma olhada aí. Eu não escolhi ser gay. Se eu pudesse escolher, você acha que eu escolheria ser gay, passar por tudo que eu passo? Eu queria ser hétero, ser casado com uma mulher, ter filhos. Mas Deus não me fez assim. E a Bíblia vai dizer que contra o amor não há lei. Já trago o vídeo dele de volta. Aqui ele fala, né, que se ele pudesse escolher, ele não seria gay, ele seria hétero. Lembrando, gente, que na palavra de Deus está escrito em Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente e carregue a sua cruz e siga-me. Se ele prefere permanecer num relacionamento homoafetivo, ele está preferindo fazer a vontade da carne dele. Assim, não negando a si mesmo e seguindo a Jesus. Mas, tipo, eu sigo Jesus em umas partes e outras partes eu não sigo, entendeu? Então, tipo, se eu tenho vontade de ficar com o homem, eu vou continuar ficando com o homem, entendeu? E ele ainda tenta justificar usando a própria palavra. E ele falou, contra o amor não há lei. E o versículo que ele cita não está escrito desse jeito. Ó, gente, em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22, está escrito aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí está escrito, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Não tem um versículo escrito, contra o amor não há lei, entendeu? Então ele já isolou alguma frase lá, bíblica, para querer justificar a vontade dele. Agora eu vou botar o resto do vídeo dele, gente, e vai olhando aí junto comigo, beleza? Bora que bora. Então, hoje nós somos muito atacados por conta dessas escrituras e desses versículos escatológicos que são falados, porque não deitarás um homem contra o homem como se fosse mulher, o homem não deixará deixará o seu comportamento natural deitando-se com outro homem como se fosse tua mulher. Vamos lá, gente. O Felipe Freire está citando mais dois versículos da Bíblia, né? O primeiro que ele está citando, né, aparece também em Levítico, no capítulo 18, do versículo 22, ó. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Entendeu? Ele está citando esse versículo, já está falando, não se deitarás homem com homem, né? Deus fez o homem e a mulher, entendeu? Normalmente. Agora vamos ler agora. Em Romanos, no capítulo 1, do versículo, essa aqui é a outra Bíblia, tá, gente? Romanos capítulo 1, está escrito aqui, ó. Vou ler do versículo 21, para vocês entenderem o contexto, ó. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificado como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície, por meio das luxúrias de seus próprios corações. Luxúria de seus corações são os seus desejos carnais, que estão no seu coração, ó, dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Até hoje faz isso, né? E adoraram e serviram mais a criatura do que o próprio Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por isso, como as pessoas preferem servir a própria criatura, que é o homem, né? Por isso, ó, por esta causa, Deus os entregou, que hoje esse rapaz está falando aí no podcast, olha só. Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas luxúrias, uns para com os outros, homem com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Gente, entendeu? Aí tá citando esses versículos, né? Tipo que a gente fala, não, aqui a gente usa esses versículos até hoje pra falar contra a homossexualidade, entendeu? Mas independente do que eu disse, aqui é a palavra de Deus, aqui não é a palavra do homem.
É a palavra de Deus. E se você escolhe permanecer no seu pecado, no seu desejo carnal, você não está seguindo a Cristo. Porque seguir a Cristo é negar-se a si mesmo todo dia. Agora bora para seguir com o vídeo. A Bíblia ela foi traduzida, Vilela, milhares de vezes. No início, Deus jamais falaria ativos e passivos. Não existia essa palavra afeminado. Inclusive, a igreja na qual eu faço parte, que é a contemporânea... Realmente, o Freire tá certo, né? A Bíblia foi traduzida milhares de vezes. Mas não quer dizer que mudaram a história, gente. Foi traduzida para que outros países possam ter a Bíblia, né, em suas mãos, para eles poderem ler e conhecer a verdade. Entendeu? Foi traduzida, não modificada, e nem a história foi mudada, entendeu? A história é a mesma, entendeu? E aí falou, faço parte da igreja contemporânea. Gente, toma cuidado com essas igrejas onde elas não têm fundamento bíblico, entendeu? Porque tá escrito na palavra de Deus também. Pode guias cegos guiarem outros, né? Tipo, um pastor que é cego guiar outros, vão deixar os outros cegos e ambos cairão no buraco. Ele fala assim, pode cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Entendeu? Então um cara desse, nada contra o Felipe Feira, gente, mas um cara igual o Felipe Feira aí, que se denomina pastor, ele pode guiar outras pessoas, gente, ambos cairão no buraco, porque eles estão preferindo permanecer no pecado, mudando a verdade da Bíblia para a Bíblia se adaptarem ao desejo pecaminoso deles, ao invés de eles se adaptarem à Bíblia, à palavra de Deus, e negar-se a si mesmo. Mas eles querem mudar a história, querem mudar o contexto para eles poderem se sentir melhor. Ah, não, o que eu faço tá certo, a Bíblia foi traduzida várias vezes, foi modificada, entendeu? Então não tem nada a ver, gente, não é pecado. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Porque Jesus falou que haverão falsos profetas e, se possível, enganariam até os escolhidos, entendeu? Vamos ler a palavra de Deus aqui novamente. A gente está escrito aqui em Romanos, olha só, do capítulo 1 do... Não, mentira. Tá escrito aqui em Coríntios, gente. 1 Coríntios do capítulo 5, olha só. Do versículo 9, ó. Presta atenção aqui, ó. Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo, gente? Nem os fornicadores. O que é fornicador? É aquela pessoa que pratica o ato sexual fora do casamento. Entendeu? Ainda mais se a pessoa se relaciona com uma pessoa do mesmo sexo. Ela tá no pecado da fornicação e tá no pecado de homossexual, né? Que é homem se deitar com homem. Tá em dois pecados, gente. E quando ela normaliza o pecado na vida dela, se torna iniquidade. Entendeu? Uma coisa é você pecar, cair no erro. E lutar para sair desse pecado. E pedir perdão para Deus. Jesus te perdoa. Mas quando você quer normalizar o pecado na sua vida, e continuar seguindo sua vida normal nesse pecado, aí você tá brincando com a sua salvação, né? Entendeu? Então, tipo, já se torna iniquidade. É quando você conhece o pecado, sabe que é errado, mas prefere permanecer na prática. Entendeu? Isso que é triste, gente. Mas enfim, gente, vamos dar continuidade aqui no vídeo. Tem um curso chamado a Bíblia e a Homoafetividade, onde o pastor Marcos explica toda, de fato, a explicação literal sobre o porquê que Deus não condena a homoafetividade. É um papo que as pessoas não estão preparadas. Eu posso falar daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, porque, né, com perdão da expressão, o diabo não tem poder de fazer o que fez comigo. Eu hoje sou casado há 10 anos, eu estou na fila de adoção para ser pai, então possa ser que daqui a um tempo venha a Mariana e o Benício, que são duas crianças que já moram no meu coração, eu não as conheço, mas eu tenho certeza que um dia eu vou escutar uma vozinha me chamando papai, né? E é um dos meus maiores sonhos poder ser pai. Hoje eu tenho 2 formações acadêmicas, vindo de um lugar totalmente sem privilégios, totalmente escassos, né? Hoje eu sou psicopedagogo, bacharel em psicopedagogia, sou comunicólogo e pós-graduado hoje em psicologia organizacional. Além disso, né, tenho o prazer de poder ter a liberdade de ser quem eu sou. Eu superei a morte, com 30 anos eu passei por um esgotamento, já era pastor, e passei por um esgotamento mental absurdo, onde... Tá vendo, gente? Tem até um curso pra conseguir doutrinar a pessoa a acreditar que o homossexualismo é certo diante de Deus, entendeu? Mas enfim, gente, ó, quero que vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo, beleza? Comenta aí sobre o vídeo que eu tô mostrando pra vocês, se quiserem comentar a opinião de vocês, e vocês acham que eu tô errado, se eu tô certo, entendeu? Lembrando, gente, que minha opinião tem que ser baseada dentro da Bíblia, a palavra de Deus é a certa. A gente é homem, a gente falha, a gente erra, entendeu? Então minha opinião humana não vale de nada, o que vale é a palavra de Deus, que tá escrito na palavra de Deus, entendeu? E olha só pra vocês verem, gente, o bolo que fica, né? Tipo, a pessoa, ela tá casada há 10 anos com um homem, agora vai adotar uma criança, né? Vai adotar uma criança e vai permanecer na prática do homossexualismo até o fim da vida. Se o Espírito Santo não convencer essa pessoa de que ela tá errada, né? Entendeu? Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Entendeu? E se o ser humano não tá sendo mais convencido, é de se preocupar, entendeu? Por isso que eu falo, gente, orem, leiam a Bíblia, vão à igreja para adorar Deus em comunhão, entendeu? Mas principalmente, orem e leiam a palavra de Deus, entendeu? Para que vocês não venham ser enganados, entendeu? Que nem Jesus falou, gente, presta atenção nesse versículo. Haverão falsos cristos e falsos profetas,
entendeu? E o engano vai ser tão grande, gente, que se possível enganariam até os escolhidos. Entendeu? Se possível, Deus não vai deixar de ser enganado. Mas se possível, de tanta heresia, de tanta mentira que o pessoal está colocando no mundo, estão distorcendo a palavra de Deus. Hoje em dia, o que é bem está se tornando mal e o que é mal está se tornando o que é bem. Entendeu? Os valores estão sendo invertidos, né? Os princípios estão sendo invertidos, né? Entendeu? Então, gente, continue com a sua fé, beleza? Se apeguem a Deus, leiam a palavra, permaneçam na verdade, beleza? Lembrando, gente, que aqui é um canal de vlog, entretenimento, de react, de tudo um pouco, beleza? Não tô aqui pra atacar ninguém, eu quero mesmo, gente, aqui, o Deus venha abençoar a vida do Felipe Freire, desse pastor, né? Quero que Deus venha abençoar, que o Espírito Santo venha convencer ele do pecado, que venha guiar a vida dele, que ele venha conseguir enxergar a verdadeira verdade que está na palavra de Deus, para que ele possa conseguir ser salvo e através da vida dele ele possa também guiar outras pessoas à salvação através de Jesus Cristo, entendeu? Não tenho nada contra ele. E lembrando, gente, a, a Andressa Urach, né, tá ali, meu, aquela mulher ali, ela faz vídeos indecentes e ela põe o próprio filho para gravar, entendeu? Aquela mulher é uma escarnecedora da fé, entendeu? Só fala mal de crente, entendeu? Não dá exemplo nenhum, entendeu? Então, gente, toma cuidado, gente, eles põem um cara que se diz pastor, que é casado com um homem há 10 anos, e põe uma atriz ali no podcast, né? Lembrando que o podcast de audiência limitada tá fazendo papel dele, né? Que é entrevistar. Mas toma cuidado, gente, que esse pessoal vai vir pra enganar. Esse pessoal tá abrindo igreja, vai juntar muitos fiéis por causa do engano, entendeu? Mas tome muito cuidado, beleza, gente? Permaneça firmados na palavra de Deus. Congregue em igrejas que preguem a palavra verdadeiramente e que não preguem heresia e nem engano, entendeu? Para que você não vá seguir líderes cegos e você se torne um cego também e caia ambos no buraco, entendeu? Então é isso, gente, ó. Um beijo pra vocês, se cuidem, tamo junto e até o próximo vídeo, minha tropa. Lembrando, gente, deixa aquele likezão, ativa a notificação pra estar vendo o vídeo de novo e comenta sua opinião aí, beleza? Quem puder estar me seguindo nas redes sociais, as redes sociais estão tudo na descrição. Fui, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!